Eu quero convidá-los para lermos juntos a palavra do Senhor e nela meditarmos nesta noite. Josué capítulo 1, versos de 1 a 9. Eu quero ler com você, pedir para você manter a sua Bíblia aberta, o seu aplicativo aberto, seja aqui no templo ou em casa. E nós vamos extrair desse texto algumas verdades importantes para o nosso tema nessa noite. Nós estamos numa série de mensagens com o título Recomeçar, não é? Recomeçar é preciso, recomeçar é importante. Vamos lá, Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9, eu passo a ler. O texto diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu quem ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Mantenha a sua Bíblia aberta, o seu aplicativo aberto para esse tempo precioso que teremos na presença do Senhor. Recomeçar é preciso. Quando a vida já não pulsa, quando chegamos a um momento de estagnação, quando na vida profissional trabalhamos o dobro e produzimos a metade, quando o casamento já não pulsa e se pensa em separação, quando na família não se vive um pedacinho do céu, mas um pedacinho do inferno, quando na família não se vive um ambiente saudável para o casal e para os filhos, mas um ambiente doentio. Recomeçar é preciso, recomeçar é preciso em todos os lugares onde há vida inteligente, vida que pulsa, vida que vale a pena ser vivida, vida abençoada e vida abençoadora. Existem também recomeços, precisamos recomeçar e fazer muitos recomeços nas nossas vidas. Aquelas pessoas que chegaram ao auge da sua vida bem-sucedida em todos os sentidos, foram pessoas que tiveram que recomeçar várias vezes, e recomeçar de novo, e recomeçar de novo. Como disse semana passada, recomeçar significa receber de Deus a oportunidade de fazer de novo com mais inteligência, de fazer de novo com mais sabedoria. Aquilo que eu estava fazendo sem a bênção de Deus, Deus está agora me dando a oportunidade de fazer com a bênção dEle. Aqueles caminhos onde eu estava sem caminhar
caminhar debaixo da graça dele, agora eu tenho a oportunidade de caminhar debaixo da graça do Senhor. Muitas vezes o Senhor nos coloca em situações em que nós não temos o recomeço como uma opção. Olha, eu vou recomeçar, ou eu vou fazer isso, aquilo ou aquilo. Muitas vezes Deus nos coloca diante de situações que a única possibilidade de seguirmos em frente é recomeçar. Você precisa recomeçar. É tempo de recomeçar. Mas por que eu preciso recomeçar? Deus deseja colocar coisas boas, coisas grandes, grandes responsabilidades, grandes bênçãos sobre a sua vida. E essa estrutura que você tem agora, quer seja espiritual, emocional, essa estrutura não pode suportar aquilo que Deus tem preparado para você. Então, Deus, como um pai amoroso, Ele permite que toda essa estrutura que você tem, ela venha abaixo. Às vezes é a estrutura na saúde, às vezes é nas finanças, às vezes é na família, às vezes tudo é sacudido, e Deus então nos dá o grande privilégio, a grande oportunidade de reestruturarmos as nossas vidas, de criarmos uma nova estrutura, mais forte, mais robusta, e desta maneira, sendo orientado pela palavra do Senhor, pelos princípios do Senhor, criamos uma estrutura que vai suportar aquilo que Deus deseja colocar nas nossas mãos, aquela grande responsabilidade que Deus deseja colocar nas nossas vidas, aquelas grandes bênçãos que agora sim podemos desfrutar, antes não podíamos, porque a estrutura era fragilizada. Recomeçar é preciso, precisamos recomeçar. No texto que lemos, Josué era ajudante de Moisés. E ele estava ali, e Deus o chama e diz: olha, Moisés morreu. Agora, você que estava na sombra de Moisés, você que estava na boa, né, não tinha que tomar postura, não tinha que tomar decisão nenhuma, não tinha que liderar, você estava aí só acompanhando Moisés, isso vai mudar, você vai passar por um recomeço, você vai ter que fazer tudo diferente a partir de agora. E olhando para esse texto que nós acabamos de ler, eu quero daqui extrair 5 imperativos para 5 promessas de Deus. Repito, 5 imperativos para 5 promessas de Deus. Vamos lá, abra a sua Bíblia, se você fechou, se não, olhe comigo os imperativos de Deus. O primeiro você vai encontrar no verso 6, onde Deus diz assim para Josué: olha, diante desse recomeço, diante desse desafio que agora você vai encontrar, seja forte e corajoso. Esse é o primeiro imperativo de Deus. Você está pensando que recomeçar vai ser melzinho na chupeta? Não, para você recomeçar, você vai precisar ser forte e muito corajoso. Tem um ditado que diz, né, que a sorte, ela favorece aos corajosos. Toda gente que é corajoso, que luta, que batalha, que se esforça, tem muita sorte, né? A sorte aparece, sai de debaixo do banco, sai de trás da cortina, a sorte está em todo lugar para aqueles que são corajosos. Primeiro imperativo de Deus para mim, para você, se você está recomeçando ou precisa recomeçar, se você tem o recomeço como única possibilidade, nesse momento, Deus olha para você e diz assim: você vai precisar ter coragem, porque não vai ser molezinha não. Você vai tremer, você vai ter medo, você vai ter vontade de largar tudo e de correr, porque tudo que vale muito a pena é muito difícil. Tudo que vale muito a pena exige muita coragem. E quando eu falo de coragem, me vem à mente a figura de Jorge VI, rei da Inglaterra. Ele era conhecido como um homem muito corajoso, mas muito corajoso. Ele era adorado, aplaudido pelos seus soldados, mas na verdade Jorge VI era um homem muito medroso. Ele era o comandante do seu exército e ele, antes de ir à frente dos seus homens comandando a batalha, ele se
trancava num quartinho, ele ficava ali sozinho, e ele tremia de medo, ao pensar na batalha, ao pensar na espada do adversário cortando a sua carne, o seu sangue escorrendo, ele tremia de medo, mas ele não tremia de uma forma qualquer, ele tremia tanto que a biografia dele diz que um joelho batia no outro, de tanto medo, e ele olhando para os joelhos, como se a mente estivesse dialogando com os joelhos, tremendo de medo, ele dizia assim: vocês estão tremendo, né, seus miseráveis, mas vão tremer mais ainda se souber onde eu vou levar vocês, mas nós vamos e vamos vencer mais uma. E ele saltava no seu cavalo, ia controlando o seu medo, controlando o seu medo, controlando o seu medo, controlando o seu medo, e vencia mais uma, e quando terminava a batalha, os soldados o aplaudiam dizendo: esse é o rei mais corajoso que já existiu. Mas na verdade era um homem medroso, que sabia enfrentar os seus medos. O medo, se ele está diante de você e você foge, ele vira um gigante, ele te engole, ele te paralisa. Se ele está diante de você ou você o enfrenta, ele vai diminuindo e diminuindo até que ele desaparece diante de você. O que Deus diz para Josué, que está recomeçando? O que Deus diz para você, que está recomeçando, que precisa recomeçar? Seja forte e corajoso. Talvez você que queira recomeçar e fazer isso com sucesso, com a bênção de Deus, fazer agora com mais inteligência, com mais sabedoria, você possa afirmar para você mesmo agora a seguinte frase, dizer assim: eu jamais permitirei nesse recomeço que o medo me impeça de fazer as coisas importantes na vida, porque eu cheguei onde eu cheguei até aqui, eu estou fracassado em muitas áreas da minha vida, porque eu sempre tive medo, eu sempre fugi das situações, mas de hoje em diante, ouvindo a palavra de Deus, eu não permitirei que o medo me impeça de fazer coisas importantes, as coisas importantes que eu preciso fazer. Eu vou ouvir o que Deus me diz. Seja forte e corajoso. E vale dizer que coragem não é ausência de medo, coragem é medo controlado. Todo mundo tem medo, mas nós precisamos fazer aquilo que precisamos fazer, mesmo com medo. Esse é o primeiro imperativo: seja forte e corajoso. O segundo imperativo de Deus para Josué, eu encontro no verso, ainda no verso 6, na parte final, ou melhor, no verso 7, diz assim: somente seja forte e muito corajoso. Por que será que Deus repete tanto isso para Josué? E por 3 vezes Deus repete: forte, corajoso, porque a coisa não ia ser fácil. Recomeçar e ter sucesso não vai ser fácil. É por isso que você precisa ser forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Segundo imperativo: seja obediente. Seja uma pessoa ensinável. Seja uma pessoa ensinável, conforme estudamos semana passada. Todas as pessoas que são ensináveis terão sucesso na vida. Todas as pessoas que não conseguem ser ensináveis fracassarão na vida. Olha para um filho que entrou nas drogas, olha para um filho que é mal visto na sociedade, e eu mostro para você um filho que não conseguiu aprender dos seus pais, não se tornou uma pessoa ensinável. Olhe para as pessoas de sucesso na vida, para as pessoas que têm um casamento bem feito, uma família bem feita. Essas pessoas se tornaram ensináveis. Você precisa se tornar uma pessoa ensinável. Tenha o cuidado de obedecer. Por falta de obediência, muitas vezes nós jogamos a nossa vida pelos ares. Por falta de obediência a Deus, muitas vezes jogamos a nossa família pelos ares. Certa vez, em um navio, estava lá uma placa bem grande: proibido fumar. Era uma carga de explosivos, e um marinheiro, ignorando aquela ordem que estava clara e expressa, ele tirou um cigarro e ele acendeu o cigarro, ele jogou o toco do cigarro, e aquele navio explodiu e ele perdeu a própria vida. Todos os colegas de navio perderam a própria vida. Os navios ao redor, parte daquele bairro foi para o ar, explodiu todo mundo. Centenas de vidas foram ceifadas pela desobediência de um só homem. A desobediência a Deus tem um custo, e nós precisamos pensar nisso. Alguém disse que
o alfabeto humano começa com A, B, C, D, mas o alfabeto de Deus começa com O, B, D, C. Se você quiser ter uma relação com Deus e se relacionar de forma correta com Deus, você precisa aprender o alfabeto de Deus, que é O, B, D, C. Quantas pessoas querem seguir a Jesus, querem recomeçar de forma bem-sucedida, mas querem customizar o Evangelho. Ah, eu creio na Bíblia, é um livro que me tira da perdição eterna, que me livra do inferno, mas sabe uma coisa? Esse negócio de casamento vitalício, eu não acredito muito não. Esse negócio de dízimo e oferta, também não acredito muito não. Esse negócio de ter que congregar, como é costume de alguns, eu também não acredito muito não. Eu acredito, na verdade, se você escolhe partes do Evangelho em que você deseja crer, não é no Evangelho que você crê, já disse alguém, é em você mesmo que você acredita. Você precisa obedecer a Deus, segundo o imperativo, obedeça. E aí o texto continua, toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Olha só o cuidado de Deus, seja fiel, não é apenas obedecer, não, é obedecer tudo. Não é dar uma escapadinha para a direita, para a esquerda, onde a sua carne manda, onde a sua consciência manda, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Precisamos ser fiéis aos ensinamentos do Senhor, se quisermos ter um recomeço bem-sucedido. Basta de quebrar a cara na vida, basta de viver um casamento que não pulsa, basta de viver contando as moedinhas na miséria financeira, porque você está em desobediência a Deus. Ele quer que você obedeça, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. A palavra de Deus é para ser obedecida. Semana passada, num dia de chuva, todos os guarda-chuvas de casa haviam desaparecido. Né? A gente leva num lugar, esquece. Onde está? Não sei, ninguém lembra. Acontece com você também? Acontece com todo mundo, né? Aí, num dia de chuva, eu fui a uma loja comprar guarda-chuvas. Eu aproveitei e comprei 3 de uma vez, porque para não ter mais problemas. E deu R$112 os 3 guarda-chuvas, bons para não quebrar, tá? Bons guarda-chuvas. E eu fui ao caixa, a moça muito educada, muito simpática. Eu perguntei para ela assim, você me daria um desconto para eu pagar à vista e em dinheiro? Ela disse assim para mim, a regra da loja é que os descontos só podem ser dados com compras acima de R$150. Mas eu vou te dar um descontinho. Eu disse, se a regra da loja é oferecer desconto para compras acima de R$150, a próxima compra que eu fizer, e se for acima de R$150, você me dará o desconto. Eu quero pagar os R$112. Ela me olhou assim, eu disse, as regras precisam ser obedecidas. As regras precisam ser obedecidas. Por que Deus escreve? Por que Deus deixa os seus princípios? Não, nem para a direita, nem para a esquerda. Seja fiel a Deus, seja fiel a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena. Você não vai ser perfeito em obediência, mas quando você cair, quando você quebrar um princípio de Deus, peça ajuda a Deus. Ele vai te amar, Ele vai te abraçar, Ele vai te levantar e você vai continuar com um desejo profundo no seu coração de obedecer a Deus. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, diz a palavra do Senhor. Esse é o terceiro imperativo. O quarto imperativo de Deus eu encontro no verso 8, não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e não deixe de falar. Olha só a sequência que Deus apresenta para Josué e apresenta para você que deseja recomeçar com sucesso. Tá? Olha só a sequência, seja forte e corajoso, né? Tenha o cuidado de obedecer de tal maneira que você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas além disso, para você cravar esses princípios no seu coração, ensine a outras pessoas a viverem assim.
Ensine a outras pessoas a viver os meus princípios, a viver a minha palavra, a viver a minha verdade. Fale do livro dessa lei. Olha só o que diz: não deixe de falar as palavras desse livro, não deixe de falar. E aí a palavra vai concluir esses 5 imperativos no mesmo verso, dizendo assim, olha, não deixe de falar as palavras do livro desta lei e de meditar nele de dia e de noite, de dia e de noite. Você tem falado do amor de Deus onde você trabalha, onde você estuda, com palavras ou sem palavras, porque muitas vezes nós pregamos os melhores sermões do mundo sem palavras. Você tem falado desse amor? A recomendação é: não deixe de falar do livro dessa lei e medite nele de dia e de noite, de dia e de noite. Obedeça, obedeça, não se desvie, fale para outras pessoas, para cravar no seu coração e para ficar bem arraigado na sua alma, para você não correr o risco de esquecer. Além de obedecer, além de falar para outros, fale para você também, medite. Quando? De dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, para que essas palavras sejam cravadas em seu coração e você possa ter uma caminhada debaixo da orientação de Deus, quando antes você teve uma caminhada longe da orientação do Senhor, para que você possa construir com sabedoria agora aquilo que você fez sem sabedoria. Olhe para o seu casamento, olhe para a sua vida profissional, olhe para a sua vida financeira. Você precisa recomeçar. 5 imperativos de Deus. Seja forte e corajoso, tenha cuidado de obedecer, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, fale do livro dessa lei e medite nele de dia e de noite, de dia e de noite. 5 imperativos para 5 promessas. E agora Deus faz 5 promessas para Josué. Aqui eu vejo de maneira muito clara o que eu chamo de graça condicional de Deus. Existe a graça incondicional para a salvação. O que eu preciso fazer para ser salvo? Só crer em Jesus. Mas eu não preciso fazer um monte de coisa, um ritual. Não. Deus te aceita como você é, mediante o seu arrependimento e a sua fé em Jesus Cristo. Ele não quer seu currículo, não quer ver se você é bonito ou feio, se é inteligente ou não, é o que você fez no seu passado. Ele perdoa, ele esconde, ele esquece. Essa é a graça incondicional de Deus, ela cobre multidão de pecados. Basta você crer em Jesus Cristo e aceitá-lo como seu Salvador. Mas aqui eu vejo a graça condicional de Deus. Olhe para o verso 8, na parte final, ele diz assim, não deixe de falar do livro dessa lei, meditar de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito nele. Só então, consegue entender? Só então, ou seja, se você faz isso, Deus vai te dar aquilo. A Bíblia relaciona a obediência às bênçãos de Deus nas nossas vidas. A Bíblia diz que se nós obedecemos ao Senhor com perfeição, não existe, mas o coração disposto, se eu caio, eu levanto, se eu caio, eu levanto. Eu quero estar sempre em pé, em obediência à palavra de Deus, por mais que eu não seja perfeito. A Bíblia diz que se nós obedecermos, comeremos o melhor da terra. Seremos abençoados, graça condicional de Deus. Então, se você ouviu os 5 imperativos de Deus, está disposto a se dobrar diante desses imperativos, a obedecer, a meditar nele de dia e de noite, então Deus diz assim, só então, e aí vem as 5 promessas do Senhor. Aqui no verso 9, ele vai repetir, seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, para concluir os imperativos de Deus, para seguirmos para as promessas. Não se apavore. Por que Deus está dizendo isso para Josué? Porque ele vai viver situações que vai causar pavor, ele vai ter medo.
Se você deseja recomeçar e fazer bem feito com a bênção de Deus, você vai chegar a momentos na sua vida que você vai querer jogar tudo e sair correndo, você vai ser tomado por um pavor, o seu coração, a sua alma vai ser tomado por um pavor. E o que Deus diz para Josué, e eu creio que diz para mim e para você nessa noite: não se apavore e nem se desanime. As grandes conquistas da vida estão na continuidade das coisas. Existem mais pessoas, disse alguém, mais pessoas que desistem que pessoas que fracassam. As pessoas geralmente fracassam porque desistem, e Deus diz o quê? Não se apavore, porque você vai ter motivo para se apavorar nessa caminhada. E nem se desanime, porque você vai ter motivo para desanimar. Não desanime. Não se apavore. Por quê? E aí eu vou, sem enrolar mais você, para as 5 promessas de Deus. Para as 5 promessas do Senhor. E a primeira delas, eu olho para o verso 3, onde a Bíblia diz assim: todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Deus está dizendo a Josué, nessa caminhada, todo lugar que você colocar os pés, eu darei a vocês. Todo lugar. Você imaginou? Todo lugar onde você pisar os seus pés, Deus abrir as portas, Deus brindar você com a simpatia das pessoas, e você for abençoado em todos os lugares onde você colocar a planta dos seus pés. É a promessa de Deus para Josué. A segunda promessa é a seguinte: seu território se estenderá, Deus diz a Josué. A segunda promessa, eu me lembro da oração de alguns servos do Senhor, especificamente um que eu me esqueço agora, estou procurando, mas não me lembrei. Ele orou ao Senhor, disse: Senhor, alargue as minhas fronteiras. Oração de Jabes. Alargue as minhas fronteiras, aumente o meu território. E Deus está dizendo a Josué: o seu território se estenderá. E aqui, muitas vezes, nós que somos cristãos, temos problemas com isso, e dizemos que quem é rico está em pecado, que é pecado ganhar dinheiro, que é pecado ter um carro bom ou morar numa casa boa, desde que você construa isso com a bênção de Deus, com o seu trabalho, com os seus esforços. Isso é bênção de Deus, e Deus pode fazer com que as suas fronteiras se alarguem. Sabe por quê? Para você abrigar muitas pessoas dentro das suas fronteiras, para você usar aquilo que Deus colocou nas suas mãos para abençoar muitas outras pessoas. Deus pode nessa jornada também fazer com que isso aconteça com você. Deus pode colocar nas suas mãos muitos outros bens que você não tinha antes, porque estava sem a bênção dele, estava em desobediência à sua palavra, mas agora ele pode alargar as suas fronteiras. No verso 5 eu encontro a terceira promessa do Senhor: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Deus dizendo a Josué. Por quê? Porque naquela conquista, naquele recomeço, em todas as coisas novas que Josué viveria, né? Iriam aparecer as resistências. Sempre que Deus coloca algo grande no coração de um homem, de uma mulher, Satanás envia os seus mensageiros para resistir, para entristecer o coração. Olha, se você está recebendo do Senhor algo grande para você fazer, quer seja na vida profissional, no seu casamento, sei lá onde Deus está te dando algo especial, entenda uma coisa: aparecerão pessoas para resistir, para entristecer você. Sabe o que Deus diz para Josué? Essas pessoas que estão resistindo a você estão com seus dias contados. Elas não vão resistir você a vida toda, o tempo todo. E se elas insistirem em magoar o seu coração, em ferir você, porque você está vivendo dentro da vontade do Senhor, ouvindo os imperativos do Senhor, se curvando ao senhorio do Senhor, se elas insistirem em entristecer você, se elas insistirem em resistir você, o próprio Deus vai tirá-las do seu caminho, porque a promessa para Josué e para mim e para você ninguém conseguirá resistir
resistir a você todos os dias da sua vida. Quarta promessa: assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Não se apavore, não desanime, porque assim como estive com Moisés, estarei com você, não te deixarei, não te abandonarei, não te deixarei, não te abandonarei. É a promessa do Senhor para a sua vida, para Josué, também para todos nós. E a quinta promessa de Deus, e aqui eu vou encerrando. Olha que maravilha. Para que eu estou no verso 7, parte final do verso 7. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar, para que você seja bem sucedido para onde quer que andar. E depois, lá no final do verso 8, só então os teus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido em tudo o que você fizer. Em tudo o que você fizer. Que promessa grandiosa. Mais uma vez, os cristãos têm dificuldade com a palavra prosperidade, porque existe a tal teologia da prosperidade. Nós não falamos sobre isso, porque existe uma teologia maligna, que nos desvia da mensagem de Deus, e nós não queremos falar sobre esse assunto, mas a prosperidade está na Bíblia, e a Bíblia diz que se nós dermos ouvidos à palavra de Deus, se nós nos colocarmos submissos ao senhorio de Jesus Cristo, nós vamos prosperar em tudo o que fizermos. Essa é a palavra de Deus, em tudo o que fizermos. A palavra prosperidade aqui nesse texto é a palavra hebraica tesaleash, que significa ausência de necessidade, que significa bons resultados em tudo que fizermos. É isso que significa a palavra prosperidade na Bíblia. Ah, pastor, eu pensava que prosperidade era ganhar muito dinheiro, ter um monte de carro, ter muitos milhões. Desculpa decepcionar você, mas não é isso que a Bíblia fala sobre prosperidade. Prosperidade é viver a ausência de necessidades e ter bons resultados em tudo que você fizer. Você pode prosperar. Você pode viver na ausência de necessidades financeiras, ausência de necessidades na saúde, ausência de qualquer outra necessidade, e você pode ter bons resultados em tudo que você fizer. Por quê? Porque se você estiver obediente ao Senhor, obediente aos imperativos do Senhor, o que o Senhor colocar no seu coração serão coisas do Senhor, projetos do Senhor, e você terá bons resultados em tudo que você fizer. Você prosperará, você prosperará. É a quinta promessa de Deus. Você prosperará, será bem-sucedido em tudo o que você fizer. Louvado seja Deus. Em tudo que você fizer, você terá bons resultados em todos os seus projetos, no seu casamento, nos seus negócios, na sua profissão. Por quê? Porque o seu casamento será orientado pelo Senhor, os seus negócios e as suas finanças serão orientados pelos imperativos do Senhor, e tudo que você fizer orientado pelo Senhor, você terá bons resultados. Você terá bons resultados. Para concluir mesmo, eu me lembro da história daquele jovenzinho que queria fazer uma viagem de navio, de cruzeiro. Ele não sabia como era o interior de um navio, e ele juntou durante muitos anos dinheiro, e ele comprou a passagem para a sua tão esperada, sonhada viagem.
E ele muito precavido, não sabendo como funcionava todas aquelas coisas, e ele levou então um lanchinho de pão, presunto e queijo para todos os dias de viagem. E ele se trancou ali na sua cabine, baratinha, não de vista para o mar, mas de vista para o interior do navio, e ele comeu o seu pãozinho, presunto e queijo. No primeiro dia estava fresquinho, o pão estava gostosinho, e ele saiu para desfrutar do navio. Então ele se choca com toda a beleza, com todo o luxo, com toda aquela comida maravilhosa, e ele volta para sua cabine na hora da refeição, e ali trancadinho, ele come pão, presunto e queijo. E aí, primeiro dia, segundo dia, em todas as refeições ele fazia isso, ele olhava tudo e voltava para sua cabine e comia pão, presunto e queijo. A partir do segundo dia, o pão estava murcho, o presunto e queijo já estava sem sabor, e à medida que ele sentia o cheiro daquela comida maravilhosa, aquela aparência espetacular, ele voltava para sua cabine e o seu pãozinho, presunto e queijo não tinha nem gosto mais, ele não conseguia comer, mas era o único que ele podia. O pão estava duro, o presunto já estava quase com cheiro ruim, mas ele comia, e aquela situação foi se tornando um contraste tão grande na mente, no coração, da alma dele, e ele já não conseguia comer aquele lanchinho de pão duro, presunto e queijo estragado, e ele saiu como que em um ímpeto e procurou um funcionário do navio e disse: olha, o que eu preciso fazer para comer só um pouquinho dessa comida aí que vocês têm, essa aparência maravilhosa, esse cheiro espetacular, o que eu preciso fazer? Pelo amor de Deus, eu preciso comer um pouquinho dessa comida, só um pouquinho, um pratinho pequenininho. O que eu preciso fazer? Eu limpo o chão do navio, eu lavo os banheiros do navio, mas eu preciso comer um pouquinho dessa comida. E o funcionário do navio, muito educado, disse: deixe-me ver a sua passagem, senhor. E ele olhou a passagem daquele jovem, e já estava aí finalizando a viagem, e disse para ele: jovem, essa sua passagem te dava direito de desfrutar de todo esse alimento todos os dias, todas as horas que você quisesse. Você podia ter desfrutado de tudo isso desde o seu primeiro dia de viagem. Mas ele não sabia disso. Ele estava sendo informado. Ele voltava para o seu cantinho, comia pão, presunto e queijo estragado. Jesus diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, a abundância da própria vida. Existe um Deus, o Deus em quem cremos, o Deus que servimos. Existe nesse Deus uma fonte de vida, e quando nós nos relacionamos corretamente com esse Deus, a vida de Deus, ela vem para nós, ela penetra a nossa alma, ela invade o nosso coração, ela nos faz feliz, ela nos faz plenos, ela nos faz verdadeiros. Mas muitas vezes, muitas pessoas estão vivendo, comendo o pão duro, o presunto e o queijo estragado que o diabo coloca na sua mesa, porque não querem obedecer a Deus, não querem ser ensináveis, não querem abraçar os princípios do Senhor, vivem um evangelho customizado. Eu gosto disso, mas disso não. Eu gosto disso, mas daquilo não. Quando você se curvar ao senhorio de Jesus Cristo, você vai deixar de comer o pão duro, presunto e queijo estragado que Satanás coloca na sua mesa, no seu casamento, na mesa dos seus filhos, e você vai começar a desfrutar do grande banquete que Deus deu a você. Você pode desfrutar do grande banquete que Deus tem para você. Você pode desfrutar da prosperidade, a ausência de necessidade e bons resultados em tudo que você fizer. Você pode desfrutar da prosperidade que vem do trono do Senhor para a sua vida. Recomeçar é preciso. Talvez você que me ouve de casa ou daqui do templo esteja sentindo o seu coração apertado, dizendo: Deus falou comigo nesta noite. Quanta besteira eu fiz na minha vida. Eu estou comendo esse pão, presunto e queijo que o diabo me oferece porque eu me recuso a obedecer a Deus. Eu me recuso a obedecer a Deus. Eu sou rebelde, tem que ser do meu jeito, sempre do meu jeito, sempre do meu jeito, não do jeito de Deus.
e nesta noite eu quero comer e desfrutar do banquete, da abundância que vem do Senhor, nessa nova jornada que você pode começar hoje, recomeçando o seu casamento. Talvez o seu casamento esteja tão ruim como está, porque você está em desobediência à palavra de Deus. Talvez a sua família esteja tão ruim como está, porque você está tentando conduzir a sua família em desobediência à palavra do Senhor. 5 imperativos de Deus para 5 promessas para você recomeçar e fazer com mais sabedoria aquilo que você havia feito sem sabedoria, distante do Senhor.